Então, para o dia de hoje, nós vamos explorar um pouco mais dos segredos de finanças por trás da solução da Moni. E para me ajudar nessa difícil missão, porque é um assunto um pouco denso e às vezes um pouco complexo, eu trouxe aqui o nosso CFO, o Nil Irano. Bem-vindo, Nil. Muito prazer. Prazer estar explicando aqui a nossa parte financeira do negócio e falar um pouquinho mais dos nossos planos aí de expansão. Bacana, acho que já que você tocou no assunto, você falou sobre plano de expansão. Acho que é legal dar um panorama geral do que é esperado em termos de volume para esse ano, quais são os planos da Moni para 2024. Bacana. Para 2024, a gente tem uma meta de fazer um lançamento de 60 casas. Isso dentro da nossa trilha do nosso plano de 5 anos, né? É o que a gente acredita que é uma boa prova de existência para o mercado, e a gente vai, nesses 60 lançamentos, a gente vai conseguir comprovar várias hipóteses e teses que a gente tem. Esse é o objetivo. Bom, mas esse volume todo vai exigir bastante capital, e isso é algo... Fazer esse dinheiro chegar lá na ponta, na incorporação da casa com uma unidade, né? É um produto financeiro que não existe muito no mercado, né? Explica um pouco como essa estrutura funciona. Exato, esse foi um dos desafios que a gente tem trabalhado mais recentemente. Falando de 60 casas, cada casa mais ou menos vai consumir em média mais ou menos 3 milhões, entre 4 milhões. E a gente viu que os nossos parceiros franqueados, muitas vezes, eles não têm acesso a crédito, né? Como acho que é um problema do Brasil em geral. Então a gente está se cercando com grandes parceiros, né? Hoje a gente tem parceria com plataforma P2P, a gente tem 2 gestoras de recursos, e a gente está conseguindo fazer de uma forma flexível para que eles viabilizem a construção dessas casas. Então, os nossos parceiros, eles podem entrar com dinheiro em equity, mas eles também têm a possibilidade de captar recursos por meio da nossa plataforma. E na prática, por que essas mesmas instituições não entregam dinheiro lá na ponta para qualquer incorporador construir suas casas de uma maneira tradicional? O que tem de diferente aqui que a gente consegue destrinchar para o mercado consumir através de nós, né? Porque no final, por que a gente é necessário nessa cadeia, né? Basicamente, quando a gente olha a indústria de financiamento imobiliário, né, os bancos, eles têm um pouco de aversão a ter um terreno como garantia, né? A gente pensa muito só em São Paulo, mas o banco ele vai estar com um terreno em regiões mais distantes que não necessariamente interessam a ele ter como garantia, e também por causa disso dá o crédito, né? Quando a gente coloca a nossa marca, a nossa plataforma e a nossa estrutura de gestão desses recursos, a gente consegue garantir que os bancos eles diminuam a avaliação de risco dos nossos parceiros, e a gente dá mais lastro para essas operações. No final, trocando em miúdos aqui, para um terreno que você pode colocar em garantia num produto de home equity tradicional, você basicamente vai conseguir levantar 500 mil, sei lá, 50% do valuation do lastro. Para esse mesmo terreno de R$1 milhão aqui, a gente consegue levantar tipo 4 milhões, 4 vezes o valor do terreno, em função de ter uma garantia virtualizada, né? Essa que é a diferença. A gente garante que a garantia vai existir, né? Perfeito. A gente consegue antecipar o que os bancos hoje não veem, né? Você vai dar, como você bem falou, né? Vai dar um terreno como garantia. Com a Moni, ele sabe que ele vai ter o terreno, mas ele vai ter um ativo performado, porque ele vai ter a casa em cima. Exato. E ele também sabe que a casa vai acontecer nos critérios de qualidade exigidos, porque hoje tem muito problema com o banco ficando com ativo até performado, mas podre, cheio de problema, infiltração, e o banco não tem nem como colocar isso no leilão, porque vai saber o que vale esse ativo. Então, nesse caso, a gente garante que a casa vai estar funcionando e vai estar com... um nível de qualidade já garantido. Exato, esse é o poder que a marca tem para entregar fazendo essa interface, né? Isso eu acho das coisas mais legais, sabia? Porque é como se a gente estivesse potencializando o lastro, né? A gente multiplica o valor do terreno, que é a única coisa que existe, e virtualiza a garantia. Isso é um negócio muito, muito legal. Por isso que a gente até chama de incorporação em nuvem. Exato. E acho que também tem um ponto de, quando a gente fala do
porquê das 60 casas, né? Esse volume também começa a tocar numa estrutura que a gente vai fazer de forma mais estruturada, né? Então, nesse volume de 60 casas, a gente já consegue pensar em instrumentos financeiros mais avançados, né? Podemos fazer um CRI, podemos fazer uma parceria com um fundo imobiliário. Então, são N possibilidades que se abrem a partir do momento que você tem uma escala maior. Já apontando aí para 2025, o que se acena no nosso horizonte, vamos dizer assim, né? Que é bem legal. Mas também tem um lado muito prático, que é como essa coisa toda funciona na parte burocrática, quais são os passos necessários para que esse dinheiro chegue na ponta, né? E para isso tem todo um aparato jurídico, um arranjo ali, né? Que gira em torno basicamente de uma estruturação de SPS, né? Cada casa se torna uma empresa, né? E era legal você destrinchar um pouco como funciona esse Bacana. mecanismo. Bacana. Acho que dá para usar até o caso real mesmo que a gente fez na Money One. A gente criou uma SPE onde o proprietário do terreno ele coloca o terreno dentro dessa SPE, que é uma empresa, como você bem colocou, né? Ela tem um CNPJ, é como se fosse uma empresa limitada mesmo. E a Moni vai colocar toda a outra parte de obra e custos mais. Na composição desse caso específico, a gente fica com mais ou menos 75% do Moni e 25% o proprietário do terreno. E essa participação é dividida ao final da conclusão da obra, e quando a casa é vendida, os lucros são divididos nessas proporções. Nesse caso, a gente está falando, a gente está mirando numa casa que pode ser vendida mais ou menos 7 milhões e meio, e a nossa margem, junto com o do proprietário do terreno, fica em torno de 30%. Então a gente está falando de uma TIR, pensando num prazo de 12 meses para esse ciclo completo, de mais ou menos 70%. Fica como resultado 2 milhões de reais, desses 7 milhões e meio, e nessa divisão fica 75% Moni, 25% proprietário do terreno. E aí que eu acho que é uma coisa muito interessante de fazer o vínculo da parte de engenharia, que em algum outro vídeo aí você já começará a entender, com a parte do resultado financeiro, que é o guarda-chuva disso tudo, né? Só é possível fazer esse ciclo tão rápido porque existe tecnologia construtiva envolvida. E o impacto na TIR é direto, né? Porque você consegue garantir a qualidade porque é uma obra mais montada, mais controlada, mas também consegue fazer mais rápido, né? Então, num ciclo onde a gente teria, vamos dizer assim, tradicionalmente uma única casa sendo vendida pelo mesmo valor, os mesmos 7 milhões e meio com um resultado parecido de 2 milhões, a gente conseguiria colocar duas casas dessas no mesmo ciclo, né? Exato. E a ideia mesmo fazendo esse comparativo que você fez, né, da nossa esteira industrial de produção de casas, a gente vai ter a mesma coisa para a esteira de crédito, né? Então a ideia é padronizar para poder fazer isso em escala cada vez mais. Super, super legal. Mas assim, acho que como a gente falou de expandir com uma rede de franqueados, é claro que é a expectativa do franqueado atender ao cliente final por encomenda, mas também fazer as suas próprias incorporações em nuvem. Então, acho que era legal a gente contar um pouco como funciona o nosso controle de chegada de recursos e a vinculação disso com as etapas da obra, etc. Porque acho que é um mecanismo da plataforma muito interessante também. Porque acho que os investidores, as instituições financeiras que estão assistindo, mas também o futuro franqueado que se interessar, ele quer saber como que esse dinheiro chega e qual o tipo de controle que a plataforma tem para que todos fiquem seguros, né, e saudáveis nessa relação. Perfeito. Cada SPE ela tem uma conta própria, né? Uma conta bancária mesmo própria. A gente abre uma conta por SPE. Essa conta é uma conta que funciona como se fosse uma escrow. Então o cliente ou quem vai financiar coloca o dinheiro nessa conta e a Moni faz a gestão e vai liberando os recursos ao passo que a obra vai sendo concluída. Então é super... A gente consegue fechar todo o ecossistema, né? De produto, de timing de construção, com a parte do dinheiro, que é a liberação dos recursos. E como a parte de montagem dessa estrutura também acontece em passos muito regrados, porque a casa ela é
pensada industrialmente, né, pensada como um carro, o ritmo da chegada desses recursos permite que o franqueado mantenha um nível de receita ao longo do desenvolvimento do projeto na sua unidade construtora e depois, no final, vai ter um lucro da operação enquanto incorporadora. Então ele consegue ter aí, vamos dizer, um fluxo financeiro constante e sem misturar com o dia a dia dele, de uma maneira que do outro lado a gente tenha, e os nossos parceiros financeiros também tenham todo o controle. Então acho que é uma coisa profissional e bem saudável para todos, né? Não é apertado também para quem está na ponta lá, gerindo os recursos da obra e tendo que, de repente, desembolsar algum valor, enfim. De uma maneira mais grosseira, eu poderia dizer que é possível rodar uma operação sem tirar qualquer dinheiro do bolso no final do dia. Exatamente isso. Uma das dores que a gente identificou hoje no mercado é que os empreiteiros, construtores, né, sem querer, ele acaba misturando dinheiros, né, de obras diferentes então a gente sabe que tem um desafio de regrar esse fluxo financeiro, né? Então uma das soluções que a gente está se propondo é justamente fazer isso. Boa. E também, acho que não só pelo lado da incorporação, que acho que tem um foco bastante grande para esse ano, não só nossas como de franqueados, também tem um fluxo para clientes finais. E aí toda a esteira de produtos financeiros, como consórcios, outros tipos de acesso a crédito que a gente tem quase que por osmose, né, estando em contato com essas instituições, nosso consumidor final também pode usufruir de algum tipo de solução de crédito, como por exemplo o Marcelo, na casa de Florianópolis. A gente conseguiu levantar R$ 1,5 milhão para ele, usando esse mesmo mecanismo de virtualização da garantia, né, para o terreno dele. Acho que era legal, de repente, passar um pouco por esse leque e talvez você dar alguns exemplos aí de aplicações desses outros produtos aí que a gente pode ajudar o cliente final também. Legal. Acho que tem o caso emblemático, né, do Marcelo, que foi o primeiro exemplo. Foi uma solução customizada para ele, numa quantia de R$ 1,5 milhão para fazer as obras. A gente tem um outro caso interessante que é o Diego. O Diego, ele tomou a opção de se financiar por 2 jeitos diferentes, né? Um é pela plataforma de P2P, a W Money. Isso deu financiamentos mais curtos para ele. E também ele está fazendo via consórcio. Então, ele está explorando 2 produtos diferentes. A ideia é que na nossa plataforma a gente precisa ser agnóstico à solução, né? Então a gente tem que pensar, o nosso problema é o cliente final ter acesso ao crédito, que não é a coisa mais simples no Brasil. Então nossa plataforma ela tem que ser um grande bloco de Lego, onde a gente vai plugar a solução P2P, a solução gestora de investimentos, o próprio banco e coisas mais que estejam no mercado. Boa. E o legal é que a gente conseguiu trazer isso no caso do Diego de um jeito bem macio, né? Assim, meio sem fricção, tirando toda a parte de complexidade que ele não precisava ficar falando com as instituições e a gente consegue entregar mais mastigado uma cesta ali, uma composição, né? Tipo um leguinho de crédito para resolver um problema só, que é a casa. Mas não tinha muito jeito de compor sozinho. Acho que seria muito difícil o consumidor final imaginar qual é o leque perfeito para resolver esse problema de fato. Putz, inclusive, até pro franqueado que estiver interessado, tem um exemplo muito interessante do Ecoville, que acho que é bem diferente. Pode contar um pouquinho mais. Exato. O Ecoville, a gente tem parceiros lá que eles são não só consultores, mas eles também investem, né? Mas a gente pode trazer com eles, oferecer a mesma solução de crédito para o franqueado. Então, ao invés dele fazer uma casa por vez, por que não fazer 2, 3 casas usando o ativo que ele tem e com as nossas portas de crédito que a gente tem plugado na plataforma? No caso da Ecoville, vão ser 2 casas num terreno que vai ser desdobrado. E aí tem uma estratégia de flipping, né? Ali ele vai fazer uma casa na sequência da outra.
mas usando meio que lastros sucessivos ali, né? Vai ser um caso um pouco único, mas bem interessante. Pô, Nil, tem milhares de assuntos, né, ligados a crédito. A gente poderia trazer vários cases aqui, mas acho que deu para entender um pouco do leque de possibilidades e esse braço importante aqui que está acoplado na nossa solução. Então, agradeço demais a presença e as explicações do Neil. E deixem, por favor, nos comentários mais perguntas e a gente vai respondendo. É realmente um tema muito denso, mas acho que o recado ficou claro. A gente consegue aí ser um trust partner para juntar quem precisa construir, incorporar, tanto quem está na ponta, como também amaciar ali as complexidades para a gente conseguir dialogar com as instituições financeiras que não são falam uma língua muito própria, né? Então acho que foi deixou muito claro esse recado para a gente. Isso Pode aí. fechar aí com as suas considerações finais, né? Agradeço aí a oportunidade de explicar um pouquinho mais do assunto, né? Não é um assunto tão trivial, mas aos poucos a gente vai digerindo e vai deixando essa solução cada vez mais simples para o cliente, para o franqueado, para qualquer parceiro que esteja conosco. Isso aí, Nil. Boa. Obrigado. Let's!